Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um dos vídeos da série especial de recursos humanos nesse mês de junho que a 2B, a Colmeia do Conhecimento, preparou especialmente para você. E hoje a gente vai tratar especificamente a respeito de mais uma das funções de recursos humanos, que é o planejamento estratégico de recursos humanos. Dentro desse planejamento estratégico, a gente vai tratar das 11 principais etapas aí que você precisa seguir para fazer um planejamento estratégico de recursos humanos adequado, tá joia? Vamos lá! Para começar, os termos em inglês e em espanhol. O termo em inglês é Strategic Planning. Strategic Planning. Em espanhol, Planificación Estratégica. Planificación Estratégica. Antes de mais nada, qual que é a função desse planejamento estratégico, né? A gente tem diversas funções, mas a principal que eu gostaria de pontuar aqui é justamente garantir que todas as ações do Departamento de Recursos Humanos estarão alinhadas com a estratégia da empresa, né? Com os objetivos, metas e a visão de futuro que a empresa tem para ela, né? Então, o planejamento estratégico, ele tem diversas etapas, diversas funções, mas para que a gente consiga chegar nessa principal, que é justamente estar alinhado com a estratégia da empresa. E para que eu consiga efetivamente construir e executar um planejamento estratégico adequado, eu vou poder utilizar diversas ferramentas. E eu vou citar aqui para vocês, vou ler para vocês algumas dessas ferramentas, para que caso você não conheça alguma delas, você já consiga pesquisar e saber como ela funciona para te ajudar aí na execução do seu planejamento estratégico. Lembrando que para executar um planejamento estratégico adequado, isso leva tempo e leva esforço, demanda esforço para acontecer. Então, um planejamento adequado, ele não é muito rápido e ele também não é simples de se fazer. Ele leva tempo, exige coleta de dados, tá ok? Então, só para deixar isso claro para você. E quais são essas ferramentas principais, né? Primeiro de tudo, a gente tem o plano de ação, a gente tem o PDCA, a gente pode usar também a análise SWOT, os 5Ws e 2Hs, o processo de cascateamento de objetivos e metas, o gráfico de Pareto, o que mais que a gente pode usar? O Ishikawa, né, a espinha de peixe, diversas ferramentas da qualidade que a gente pode usar para executar um planejamento estratégico de RH. E a gente tem vários outros, né? Os indicadores, os KPIs, que são essenciais para você saber o que você precisa melhorar. O Voice of the Customer, né, a voz do cliente, em que você efetivamente vai coletar as informações das expectativas dos seus clientes internos e a partir disso você executa o seu planejamento. É muito legal essa ferramenta. A questão da utilização de ferramentas de gestão de projeto, de ferramentas de Lean, né, Lean e Six Sigma, mas basicamente o Lean, por exemplo, o 5S. A gente tem também o VSM, né, o Value Stream Mapping, né, o mapeamento do fluxo de valor, em que você tem o mapeamento do estado presente, do estado ideal e dos estados futuros intermediários, que é uma ferramenta extremamente poderosa. Ou seja, eu tenho diversas ferramentas aí que podem me ajudar na execução do meu planejamento estratégico. Vamos dar uma olhada agora nas 11 etapas essenciais de qualquer planejamento estratégico? Então vamos lá. A primeira dessas etapas é o planejamento orçamentário, né? A gente não faz nada sem dinheiro e para isso eu preciso efetivamente planejar quais serão os meus gastos, quais serão as minhas prioridades e quais serão basicamente qual será basicamente o meu planejamento financeiro para cada um dos projetos intermediários e funções que eu tenho dentro de recursos humanos. Então, o meu planejamento de budget, né, meu planejamento orçamentário, é essencial nessas etapas aí, tá legal? Por isso que ele está em primeiro lugar. A segunda etapa essencial de um planejamento estratégico, ela vai muito alinhado com a questão do Voice of the Customer que eu mencionei lá atrás. É a questão da pesquisa de clima. Eu preciso executar uma pesquisa de clima para eu ver qual é a percepção que os meus funcionários todos têm. Normalmente, quando eu
executo a voz do cliente, né, o processo de voz do cliente, eu vou pegar os meus clientes principais. Então eu vou pegar os executivos da empresa, os diretores, os gerentes e alguns funcionários principais. Já a pesquisa de clima, não. A pesquisa de clima, ela vai fazer uma avaliação de todo o meu corpo de funcionários e, obviamente, confrontando com níveis diferentes, né, as respostas, mas eu vou coletar todas essas informações para eu saber qual estratégia seguir, tá joia? A próxima etapa da avaliação do planejamento estratégico é a questão da avaliação de desempenho da minha equipe. Eu preciso garantir que eu tenho os melhores profissionais na minha equipe para eu conseguir executar todas aquelas atividades que serão necessárias no futuro próximo. Então, para eu executar o meu planejamento estratégico, eu preciso fazer a avaliação da minha equipe, né, do estado atual e depois os acompanhamentos intermediários, para eu conseguir aí calibrar e balancear a minha equipe durante todo o processo. A quarta é justamente o planejamento de pessoal. Caso eu identifique que a minha equipe possui integrantes que não vão agregar valor para aquele processo, eu preciso fazer a troca ou a substituição desses profissionais por outros que tenham as habilidades, as competências, melhor dizendo, né, necessárias para executar aquelas funções que serão necessárias dentro do meu planejamento estratégico. Então, o planejamento de equipe é uma das etapas essenciais. A quinta função do meu planejamento estratégico é o PDI da minha equipe. Então, depois que eu fiz a minha avaliação da equipe, eu vi quais são as competências que eu vou precisar, eu fiz a troca daquelas pessoas que não tinham os perfis necessários para aquele momento, né, da minha equipe, eu vou precisar desenvolver a minha equipe individualmente, né? E para isso eu preciso traçar o plano de desenvolvimento individual da minha equipe, de forma que eu consiga obter aquelas competências que serão necessárias no futuro próximo. A sexta é justamente a questão da alocação dos meus recursos, não somente dos meus recursos financeiros, mas o meu recurso de pessoal também. Agora que eu já tenho definido as competências que eu preciso designar as funções para cada uma dessas pessoas. Então eu preciso alocar os meus recursos, tanto financeiros quanto os meus recursos de pessoas. Mas para isso, é claro, eu preciso gerir a remuneração, né? A questão da remuneração por performance da minha equipe. Eu preciso remunerar de uma forma adequada, seja através da própria questão salarial dos meus funcionários, eu tenho que ter salários competitivos da minha equipe para eu não perder nenhum integrante ali e ajudar na hora da retenção desses profissionais, mas também eu digo a questão da remuneração como um todo, né? Então, bonificação, a questão de premiação, né, algum tipo de premiação financeira durante o meu processo, a questão dos reconhecimentos, mesmo que não financeiros, mas se forem financeiros também ajudam bastante, né? Então, a questão da remuneração é um dos pontos dentro do que eu tenho que considerar dentro do meu processo de planejamento estratégico. O oitavo passo é justamente a questão das admissões e demissões. Então eu preciso gerir bem essa questão da montagem da minha equipe, né, da montagem dos meus perfis ideais para a execução daqueles projetos e estar alinhado aí com a estratégia da empresa. Então eu preciso fazer a gestão desses processos admissionais, né, encontrar os melhores talentos do mercado e também os processos demissionais, caso eles sejam necessários dentro da minha equipe. E em paralelo a isso, eu tenho mais uma das estratégias, que é justamente a questão da gestão das comunicações e dos conflitos. Conflitos fazem parte de qualquer processo, né, de relacionamento humano como um todo. Mas eles podem ser muitas vezes evitados se eu tenho um processo de comunicação adequado com a minha equipe e entre a minha equipe, né? Então eu preciso efetivamente incluir a questão da gestão de comunicações e conflitos dentro do meu planejamento estratégico. O penúltimo ponto já é um fator externo. Na verdade, ele é interno e externo, né? É a questão das relações sindicais. Dentro do planejamento estratégico de RH, isso é fundamental, porque é um critério mandatório aí dentro dos meus planejamentos internos de RH durante o ano. Então, as relações sindicais precisam ser muito bem
planejadas para acontecerem da melhor forma possível. E isso vale, inclusive, para o meu relacionamento com os funcionários internos da empresa e os sindicalistas, né? Os representantes aí do sindicato dentro da minha empresa. Então, essa relação precisa ser o mais harmoniosa possível e as negociações precisam ser o mais produtivas possíveis, né? Não necessariamente calmas, mas produtivas, né? Que estejam aí de acordo com as estratégias da empresa, que sejam boas para a maioria ou para todos, se possível, né? Então, as relações sindicais fazem parte aí dos processos de estratégia de RH. E por fim, o 11º processo, mas não menos importante para a gente encerrar o vídeo, é com relação aos processos de melhoria contínua, né? Eu preciso melhorar os meus processos constantemente. Eram 10 as dicas que eu ia dar dentro dos processos, mas eu vi que o processo 11 aí de melhoria contínua ele é fundamental também, né? Então eu preciso ouvir os meus funcionários, eu preciso que eles deem ideias de melhoria, eu preciso que eles contribuam aí com a questão da organização, manutenção do meu ambiente de trabalho e N outros fatores que influenciam aí nos fluxos de valor dentro do processo estratégico de recursos humanos. E aí são os 11 processos que eu preciso, mandatórios, dentro do meu processo de traçar aí o planejamento estratégico de recursos humanos, tá legal? Se você gostou desse vídeo, eu já peço para você dar aquela ajuda para o canal, para a gente continuar trazendo conteúdos de excelência aqui, dando o seu like e também se inscrevendo para continuar aí acompanhando os vídeos que a gente está postando. Se você quiser receber as notificações do YouTube sobre esses vídeos que a gente está postando especificamente sobre recursos humanos, é só clicar no sininho aqui também, que o YouTube vai te informar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo aqui no canal, tá legal? Parabéns para você que é profissional de recursos humanos, principalmente na questão de liderança e precisa aí, principalmente anualmente, né? Normalmente ele é um processo anual, de criação aí do planejamento estratégico de recursos humanos, tá legal? Já deixo meus parabéns para você. E a gente se encontra no próximo vídeo amanhã aqui no canal. Tenho certeza que você está gostando bastante dessa série. É basicamente um curso gratuito aí, né? Uma visão geral de todos os processos de recursos humanos que a Tchubia Colmeia do Conhecimento está oferecendo especialmente para você. Tá legal? A gente se encontra amanhã no nosso próximo vídeo e eu aguardo você. Tá joia? Até amanhã então. Valeu, gente!